Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando a nossa série de devocionais Firmes na Fé. Nós vamos estar todos os dias com uma pequena palavra breve para o seu coração, motivando você na fé, para que você possa estar firme, tá? Nesses dias. Eu tenho uma palavra de Deus que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 1 de 2 Coríntios, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja de Corinto, que era uma igreja que estava passando por algumas dificuldades, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? Então, Paulo está aqui escrevendo a um povo que estava passando por algumas dificuldades. A igreja de Corinto é uma igreja bem peculiar, ela tem algumas deficiências, e ao longo de toda a primeira carta e segunda carta, o apóstolo Paulo vai tratar de assuntos bem específicos, e um deles era muitas perseguições que vinham contra os convertidos, as pessoas que estavam abraçando a fé. E Paulo aqui está escrevendo para que essas pessoas se mantenham firmes. No final desse capítulo, no versículo 24, o apóstolo Paulo diz que é pela fé que os coríntios estão firmados. Então, a fé, amados, ela nos sustenta, ela é como a âncora para a nossa alma. O autor da carta aos Hebreus fala que a esperança na palavra de Deus, ou a fé, ela serve como âncora, assim, para a âncora para um barco, que o mantém preso, bem firme, mesmo sobre as ondas e a agitação das águas. Nesse tempo, a palavra de Deus é a base em que nós estamos firmados, é aquilo que nós precisamos para nos manter firmes. E a Bíblia diz que isso tem um propósito. Por que eu preciso me fortalecer na fé? Paulo está dizendo aqui que um dos nomes pelo qual Deus é chamado ou conhecido é o Pai das misericórdias e o Deus das consolações. E Paulo diz que a consolação de Deus vem para a nossa vida quando somos atribulados, para que nós, pela experiência que nós passamos, possamos consolar aquelas outras pessoas que estão em tribulação. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo está precisando de uma palavra que você tem, que eu tenho, a palavra da fé, que está perto de nós. A Bíblia diz, está na nossa boca e está no nosso coração. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, fala isso, que a palavra de Deus está bem próxima de nós, e ela diz, está na nossa boca e está no nosso coração. A Bíblia também diz que a boca vai falar o que o coração estiver cheio. Então é tão interessante quando a gente aproxima essas duas passagens. Uma diz que a palavra está perto de nós, na nossa boca e no coração. A ordem é na boca e no coração, e depois a outra diz, é do coração saindo pela boca. Então aí estão duas ações. Uma é encher o coração com a palavra. Como é que eu encho o coração? Falando, ouvindo e falando a palavra, declarando para mim mesmo o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Quando as tribulações vêm, nós dizemos, o Senhor está comigo, o Senhor é minha força, eu não vou perecer. E você enche o seu coração da palavra da fé. E aí, quando alguém precisa, você vai abrir seu coração e, através da sua boca, você vai tirar de lá, do fundo do seu espírito, essa mesma palavra que você depositou com os seus lábios, com a sua boca. Não é interessante? E assim, você tanto fica firme, como você fortalece aqueles que estão perecendo. Então Deus espera que nós, como seus filhos, vivamos pela fé, para que possamos fortificar ou fortalecer outras pessoas, consolar aqueles que estão sendo atribulados. Então Deus é o nosso Pai, e a Bíblia diz que Ele é o Pai das misericórdias, misericórdia, e Deus de toda a consolação. Então que a palavra do Senhor esteja confortando você nesses dias, e que você decida buscar a Deus, que você decida ser alimentado, que você se permita buscar a palavra e se encher dessa palavra, crendo com o coração, falando com uma boca. Essa é a lei da fé. Então encha seu coração
porque no momento específico você vai ter o seu bom depósito cheio da boa palavra para consolar outras pessoas e consolar você mesmo, tá bom? Então amanhã a gente se vê, né? Estaremos com mais um devocional Firmes na Fé. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.